Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Gente, que idas e voltas a partir das quais, né? A vida dá um giro na gente. E o giro é sempre positivo quando é aproveitado, né? E a gente aproveita bem quando tá alerta, né? Pra capturar em cada momento o autoconhecimento, porque senão você entra numa escola e sai dela com o mesmo grau de conhecimento, ou seja, não entrou nada na cabeça porque não cultivou a predisposição de, daquele lugar, sair com alguma coisa. É a indiferença, né? Que faz a pessoa permanecer estacionária. Olha, é desse jeito mesmo, viu? Como que seria bom que fosse diferente, né? Que algum que entre numa escola não se importa com estudar. Essa ideia é inteligente. Isso não acontece. Porque aquilo que você investe volta de retorno para você. Mas aquilo que você não investe, pode fazer a dança da chuva, pode quanto chover, quanto que for, se não tem semente no chão, não vai dar fruto, você não vai ver flor. Pode você discutir com quem seja. As conquistas no universo pessoal só chega com a caminhada correta, né? Na atitude do trabalho. Olha, quanta gente que tanta coisa e pouco está disposto a fazer por merecer. Porque algum pega alguma coisa que depois não fez por merecer, não vai ter o músculo de segurar aquilo. Agora você me diga, de que adianta você quer ter uma criação? Algum compra até boi, né? E não põe cerca, porque não tem condição de pôr cerca. De que adiantou ter o boi? Eu quero comprar uma 100 cabeças de gado. Daí eu digo pra você tem onde pôr? Tem a cerquinha para ela não fugir. Tem a comida, né? Porque tem que alimentar. Tem a água. Eu não tenho nada disso. E de que adianta você ter alguma coisa e não ter condição de guardar ela? Então, antes de a gente querer almejar qualquer coisa, vamos criar a condição intelectual, emocional, de manter aquilo de maneira saudável. Algum que pede tanto um relacionamento perfeito, quando chega a pessoa e está disposta, aquele que tanto queria que chegasse, não é capaz de segurar. Porque não criou a estrutura necessária, né? Para justamente, conseguir manter aquilo de forma saudável. Depois diz, né? Como que eu tenho azar na vida. Desse jeito, ainda reclama. Não é azar, é falta de preparo na hora que chegou a oportunidade. É assim que você descreve o azar. Azar é quando uma pessoa tem falta de preparo na hora que chegou a oportunidade. E daí, o convite da avó, né? E dos lembretes da arma. Você diariamente procurar se melhorar. Invista a hora, viu? As horas que você tem em vista. Porque aquele que não investe a hora, depois não vai ter o retorno que podia ter do investimento da hora. Porque chega no outro dia, todo mundo quer comer, todo mundo quer ter um lugar onde morar. Todo mundo quer ter, né, alguma coisinha diferente assim que quer comprar. Mas as horas não investiu para plantar a semente do retorno. Daí vai chorar. Não é para chorar. Por que vai chorar? Basta olhar para trás e dizer: olha que hoje eu não tenho o que eu podia ter porque eu não plantei.
mas o outro plantou e ele tem. Então, as horas que o outro estava plantando e eu não estava, foram horas que eu passei me divertindo, fazendo o que eu gostava. Isso é semelhante à pessoa que comeu antes de plantar, né? Já encheu a barriga. O outro planta, cria um circuito com humildade, né? De fazer uso só do necessário. E dessa forma ele sabe que sempre vai ter. Mas aquele que não plantou e já está, como quer dizer, né? Participando do gozo, igual aquele que está lá, dedicado, plantando, esse vai chegar um momento que vai dizer, olha, eu podia ter construído alguma coisa, né? Trabalhando para colocar semente no solo, para que a erva daninha não sufoque ela, né? Você vê que depois que a gente planta, a gente tem que cuidar para não ser sufocado, né? Aquilo que a gente plantou. São os nossos valores. Você descobre um valor ético, moral, pelo qual pautar a sua vida. Pode ter certeza que no outro dia vai vir um montão de convite. Você escorregar. Você fazer o que não deve. Não aquilo que os outros acham errado, mas aquilo que você mesmo acha errado. Olha, que situação é essa? É uma situação que eu vou dizer para você, viu? Não leva você para cima. Não leva você para cima. Olha, deixa minha boca quieta. Porque pode levar você para baixo, aonde você fica estacionário. E daí não tem progresso. Por isso, orai e vigiai. Né? Orai é que tudo aquilo que saia da sua boca seja construtivo. Se não tem coisa boa para falar, fica quieto. Disse, né, uma vez um preto velho para avó, que eu vejo os espíritos, né? E o preto velho é espírito de luz. Só plasma nessa forma para passar uma lição de humildade. Não fique com medo. Daí ele disse, o maior corpo fechado, quem quer ter o corpo fechado, né? E tá protegido, basta ter a boca fechada. Olha, que boca fechada não entra mosquito, que dizem. Então, o que ele quis dizer nesse caso, né? Eu fiquei pensando que como que a gente ataca o outro e ataca a nossa própria consciência, né? Quando fala um monte de besteira, que o nosso espírito fica assim olhando e dizendo, esse é o meu corpo falando por ele mesmo. Porque eu, em sã consciência, não falaria isso. Ai, quem hoje não passou o momento de falar o que não deveria e depois se arrepender de uma maneira que até se envergonha por aquilo que falou. Sempre, olha, a gente tem disso sim. E nesse momento a gente deve se perdoar. Mas cultivar esse tipo de hábito que determina filosofia de vida, vai deixando a gente aquém do tamanho que tem. Porque alguns se comportam como criança, ainda cabe nas carteirinhas da primeira série. A gente já é grande. Vai sentar naquelas cadeirinhas, não entra. Então tem que se adaptar ao crescimento já apontado pela natureza. A natureza fala, olha que você já está grande. Olha para o espelho. Aí você olha para o espelho e você fala, olha que é verdade mesmo, né? Que grande que eu tô. E aí a vida fala, então farta você se comportar como um adulto que você já é. E o espelho da vida são as provações do processo evolutivo. Nunca aquilo que o outro acha do que você fez. Porque o julgamento externo fala mais do outro do que de você. Quem vem e julga você,
Pode estar falando uma coisa certa que vale a pena, né? Você escutar para se corrigir. Mas esses que conseguem alcançar o coração da gente quando a gente erra, são pessoas que não estão incomodadas com a gente nem com aquilo que a gente fez. Apenas agem pautados pela compaixão. São pessoas que não querem estar por cima da gente. Apenas sabem que pisar em farso leva a gente para o bueiro. No pântano, né? Do arrependimento. Faz a gente ficar lá com o jacaré. Para que isso? E por empatia diz, olha, eu já passei por aí. Escuta esse conselho que eu vou te dar. E se você escutar, você não vai ter que passar por um monte de dor de cabeça que sempre encontra gente que toma essa rua escura aí. Pode escutando a avó. Ou quem quer que seja que esteja aconselhando, né, com compaixão e com empatia. Daí chega, esse tipo de conselho chega no coração. Porque você não partiu de um ponto de crítica que desaprova, né? Porque quem faz isso está contrariado com o que está enxergando. Está contrariado com o que está escutando. Quando você fica contrariada com aquilo que você está, contra aquilo que você está vendo, contra aquilo que você está escutando, quer dizer que aquilo tirou a sua paz. Daí você vai aconselhar o outro para não ser aquilo e não continuar sendo aquilo. Você está em paz. Não é para o outro ser mais feliz do que está sendo, ter mais paz e serenidade do que está tendo. Isso é você sendo interesseira. Porque você está buscando a sua paz quando vai aconselhar o outro. Não é a paz do outro. Olha como que as pessoas são egoístas e não se dão conta. Então, Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que é o reino do céu e a sua justiça? A paz de espírito e tudo aquilo que ela nos confere. O reino dos céus e a paz de espírito. E a sua justiça é que aquele que trabalhou leva o salário. Quem trabalhou pela paz, leva o salário da serenidade. Que não vai achar no outro calando a boca dele, falando para ele falar as palavras que você gosta, falando para ele se comportar do jeito que você gosta. Ai, mas vó, fica propagando um monte de equívoco. E daí os outros começam a copiar. Olha, muita gente dançou a galinha pintadinha, mas dançou de uma forma sensual, rebaixando quem teve a ideia de propagar uma coisa bonitinha para as crianças. Eu sei que quando foi para animar as crianças, cantou a galinha pintadinha, você não se juntou junto daqueles que transformou uma coisa bonita em sensualidade. Eu não, vó, pelo amor de Deus, você diz. E por quê? Se o convite existiu, por que você não foi? Então, não é que deve deixar de existir o convite, mas sim, antes, afinidade com aquilo. Se você não tem afinidade com o que é errado, não tenha medo de aquilo a abraçar. Ah, mas e os outros? Se os outros abraçam é porque tem afinidade. Você não vai neutralizar a afinidade dos outros com aquilo que é errado, fazendo deixar de existir o que é errado. Antes, educando e ajudando as pessoas a se conhecerem. Olha, eu gosto disso. Ela vai dizer. Mas isso leva eu para uma situação ruim de desequilíbrio físico, psicológico, emocional. E por meio da compreensão, ela
vai deixar de gostar daquilo que é destrutivo por si mesma. Daí a importância do bom exemplo. Só que não adianta você levantar o cartaz do bom exemplo se não tem luz para enxergar o que está escrito ali. Olha o problema. Então a gente tem que dar o bom exemplo na conduta, mas também tem que ter amor no coração. Porque é isso que ancora a luz no mundo. Viu? Amor no coração. Esse é o remédio para todas as desavenças que vocês olham. Já seja se você está prestando atenção na guerra, na desavença política, em todos os âmbitos da vida social e de relação. Cada inconsistência que leva à violência se resolve com a educação, que vem sim do bom exemplo, que só é visto quando o ambiente tem suficiente luz. Você entendeu agora? Olha que coisa boa. Que coisa boa é essa? Quanta gente, se entendesse isso, em meio à tempestade, que já viveu muitas vezes, e aquelas que precisam vir para lavar a sujeira da ignorância que muita gente deixou cair, né, quando transitava pelo mundo. Daí vem a tempestade com a água que leva a sujeira para os fundos do abismo, aonde vão ser transmutadas em nome de Jesus Cristo. A pessoa se escandaliza. Porque não deveria existir maldade no mundo. Porque violência grau 1, tudo bem, mas grau 2 é inaceitável. Nenhum grau de violência é aceitável. Muita gente aprendeu a viver com isso, né? Disse: ah, já me acostumei. É político rouba. Que isso, minha neta? Onde já se viu isso? Você normalizar o erro? Não rouba, tá errado. E eu vou, depois de ver o erro, não vou ficar contrariado com ele. Porque aquilo que a gente identifica de erro na conduta do outro, do político, por exemplo, está mostrando para a gente que ele, por mais que tenha bom exemplo do lado, não está enxergando o que está escrito no cartaz do bom exemplo. Então a gente tem que procurar o interruptor na nossa mesma casa. É esse interruptor ligar. Daí a pessoa vê o cartaz do bom exemplo e diz: meu Deus, olha ali aquela situação que a pessoa passou, viveu com humildade, com tolerância, com reconhecimento das suas próprias limitações, com compreensão de que todo mundo ainda tem muito para aprender. E bem por isso ninguém é superior a ninguém. Algum capaz sabe mais do que você em medicina, mas outro sabe mais do que o médico em direito, mas outro sabe mais do que os dois, do que o advogado, do que o médico em engenharia. Mas a outra sabe mais do que os três em cuidar de uma família. Quem deles é melhor? Me diga só. Todos que atuam, todos que agem com amor, respondem ao que a vida pede de cada um, no lugar onde foram colocados. Ai, que lindo, né? A gente ter consciência disso. É muito lindo, sim. É uma coisa divina que a gente consegue carregar no peito. Diferente do lixo que pesa quando a gente guarda a mágoa daquilo que alguém falou, né?
É muito diferente. Hoje você está recebendo um lembrete da alma. Para você, dessa forma, se conhecendo e ficando mais leve, mais transparente. Transparente, sim. Algum fala, olha, eu vou colocar aqui incógnito no meu WhatsApp. Assim, aqueles que me escrevem não vai ver o azulzinho de que eu li. E a avó pergunta, o que você está cultivando aí desse jeito? Que tipo de conduta é essa que você está cultivando? Ai, vó, mas depois se vê que eu li, vai querer que eu responda. Não. O que os outros querem e não conseguem obter, responde ao capítulo da infantilidade emocional, a qual chegaram, mas também a que eles mantêm vigente na estrutura emocional, na estrutura psicológica. É uma bolha ilusória que tarde ou cedo se explode. E como todo mundo, vai ter que encarar a responsabilidade daquilo que plantou e veio cultivando todo esse tempo. Então, se você não quer ler, o que tem o outro saber que você não quer ler? Você não quer ler, essa é a verdade. Ah, mas eu não quero maltratar o outro. Quem não quer maltratar o outro, essa possibilidade não encontra no seu repertório de opções de conduta. É desse jeito. Não é, você veja, né? Se eu corro o risco de dar uma marretada no outro, eu vou pegar a marreta e vou marretar ele. Aí a avó fala, não vai, porque você não tem isso dentro de você. Podem dar as opções que seja de você marretar alguém que você não vai marretar, mas olha, você não vai marretar ninguém nunca. Podem dar até 10 marretas para você de diferente cor, você não vai porque você não tem isso dentro de você, então não tema fazer mal para os outros. Mas e se ele achar que eu fiz mal para ele? Olha, todo mundo pode achar tanta coisa. Se você depender de que os outros acham que você fez bem para ter feito verdadeiramente o bem, vai ficar muito limitado essa situação aí. Viu? E é um pouco de infantilidade se colocar nessa posição, aonde você não consegue ficar de pé, depende do outro, do comportamento dele. E desse jeito, ninguém tem estabilidade emocional e psicológica. Então você consegue perceber que dentro das pessoas que, como que dizer, né? Confabula, nem é essa palavra, está dizendo o meu guia espiritual, é outra palavra. As pessoas que articulam a inteligência delas para que os outros não se sintam mal, escondendo o que ela faz, não está cultivando a sinceridade. Os outros se sentem bem ou se sentem mal, importa que você faça o que é correto. E nunca tenha intenção de ferir ninguém. Um dia falaram assim pro meu neto, né? Olha, no outro dia lá você magoou eu, viu? Quando você foi para São Paulo. Com aquilo que você falou, com aquilo que você fez. Você fez muito errado comigo. Daí ele disse, né? Daí ele disse, eu não estou lembrado disso. Eu acho que você está enganado, deve ser outra pessoa. E por que ele não tentou lembrar? Porque não está disponível no repertório de opções de conduta dele maltratar alguém. Porém, ele sempre foi honesto, sincero e verdadeiro com todo mundo.
confiando em cada qual que era o adulto que o corpo demonstrava, pelo tamanho que tinha, né? Alguns já é homem barbado. A mulher que já usa sutiã já é grandona, já é capaz de manter uma estabilidade psicológica e emocional e não transferir para o outro a maneira com que se sente. Imagina, você vai na feira, a Rosita fala assim para você. Outro dia eu estava lá, né? Na feira, da uma senhora que eu nem conheço, né? Ela não veio na nossa paróquia, ela só veio pro bairro para comprar, né? Daí a Rosita disse, tá 28,50, né? Tudo aquilo que ela tinha comprado. Dela, a senhora ficou assim braba, né? Ela disse, por que você tá braba comigo? Esse é o jeito que você fala, 28,50, não tem outro jeito de falar, não? Gente, eu regalei os olhos assim e disse, gente, mas que idade tem essa senhora? Porque quanto mais idade a gente tem, mais a gente deve estar dando testemunho de, em cada primavera, em cada ano vivido, ter conquistado a si mesmo pro bem e pra paz. Uma criança se joga no chão, começa a berrar, porque quer aquele presente, porque quer, e não recebeu, a gente entende. Agora, você que já é grande, quer um presente, porque o que ela queria era o presente da Rosita falar do jeito que ela prefere que a Rosita falasse. E olha que a Rosita nem ofendeu ela. Nem ofendeu ela. Imagina alguém que ofende ela. Então, é um grau diferente, né? O alguém que fala com uma entonação assim um pouquinho diferente é outro que já vem e escracha de cara aberta, né? E alguém que não lê a sua mensagem no WhatsApp. Tudo isso, quando se responde negativamente, equivale a uma criança que se joga no chão e começa a chorar, a espernear porque não recebeu o presente. O presente da outra pessoa ter lido a sua mensagem na hora que você preferia. O presente da outra pessoa ter falado com uma entonação que você gosta que os outros falem com você. Muita gente gosta que fale com ela de um jeito, né? Por exemplo, a pessoa A gosta que a pessoa B fale com ela de um jeito tranquilo. Só que a pessoa A não investe nem tempo e nem energia e nem recurso para educar a pessoa B de como a pessoa A prefere que a pessoa B fale com ela. E ainda não existe adivinho no mundo. Por isso, muito diálogo que poderia evitar um monte de separação não acontece. Só existe monólogo. E isso interrompe muita relação gratuitamente que poderia e deveria continuar. E não continua. Que coisa é essa? Quanto falta para a gente ter a percepção, né, de que o externo, o mundo à nossa volta, só está convidando a gente a se conhecer. Como que será que eu respondi a isso? Que será que eu esperei do outro? Amor? Mas se eu mesmo não me dei amor? E olha, eu não me dei amor quando eu fiquei contrariada, porque o outro agiu do jeito que achou certo agir naquele momento. Ah, mas é errado o jeito que ele agiu. Ele é que tem que ver o que é errado para ele e o que é errado para você é você que tem que ver. É o que é errado, é você que não deve fazer, não é o outro. Não, vó, mas se eu não devo fazer o que é errado, o outro também não deve. Mas quando é você que não faz, você não só levanta o cartaz do bom exemplo e escreve nele a sua mensagem,
mas acende a luz que permite ao outro enxergar, ler e reconhecer as suas próprias imperfeições. Só assim que modifica uma realidade negativa, transmutando-a para outra que seja positiva. Viu? Só desse jeito. Então, quando a gente cultiva falsidade, né, psicológica, emocional, a gente está dando a mão para, como quer dizer, né, incorporar um senso de identidade negativo, obscuro, nefasto. Porque quem é aquele que faz as coisas escondido? O ladrão, né? É o ladrão que faz as coisas escondido. Todo mundo que faz aquilo que é errado, faz escondido. Porque quem faz certo não tem problema nenhum que os outros vejam. Então, a partir de hoje, pode botar azulzinho aí no seu celular para falar com os outros no WhatsApp. Se alguém escreve para você, não olhe. Se não quer olhar, não olha. Mas se olha, que o outro saiba que você olhou. E se não responde, que o outro saiba que você não respondeu. Daqui a pouco ele não escreve mais, porque se você não tem interesse no que ele está falando, ele não escreve mais. Vai escrever para quem tem interesse. Ou se é uma pessoa já emancipada, vai continuar escrevendo para você. Porque a pessoa que te escreveu e tem evolução espiritual, não estava esperando você responder ela para ela ter paz. A paz já se faz dentro dela por suas conquistas pessoais. E o mesmo deve ser com você. O mesmo deve ser com todos nós. Quer dizer, eu já conquistei, ainda mais se você é velha, né? Que nem a avó, 77 anos eu tenho. Cada primavera dever, nem é possibilidade somente, nem é somente oportunidade. É dever da gente já ter conquistado um pouquinho mais da gente mesmo pro bem e pra paz. Um pouquinho mais que seja. Né? Olha. Todo ano passa uma nova primavera. Olha, escreva o que a avó está falando. Cada dia é tempo de adquirir maior conhecimento de si mesmo. Olha, hoje como que eu reagi a isso que eu escutei? Eu queria um presentinho e o presentinho que eu queria e não recebi me fez falta? Eu, comparativamente, me joguei no chão igual criança, me esperneei e chorei, pedindo porque sim, porque sim, porque sim o presentinho? É esse exercício, viu? Do autoconhecimento. Que eu sempre, olha, todos nós precisamos realizar. É o tal do ir na escola com a predisposição de aprender. Você está numa escola. A Terra é o educandário terrestre do espírito imortal, aonde ele vem para se conhecer. E aprendendo dessa forma, com as lições de cada dia, a matéria do amor próprio, do amor ao próximo. Viu? E o capítulo do autoconhecimento, pelo reflexo de tudo à nossa volta, tem sempre muito a nos ensinar. Muito, viu? Então não foi de à toa que Jesus falou orai e vigiai, viu? Que nem que eu estava falando. Orar é pensar bem no que você fala. É por que você fala aquilo. Eu não quero, vó, que o outro saiba que eu não vi, que ele me mandou mensagem. Ou que eu vi, né? Aí pronto. Por que você não quer? Ai, porque vai causar problema. Olha. Ame sempre o outro. Amar é deixar que ele veja problema onde não existe. Se é o que ele quer fazer. Em todas as circunstâncias, você do seu lado vai se comportar com equidade.
E isso por si só vai tranquilizar qualquer energia negativa que esteja sendo cultivada do outro lado, porque é sempre desse jeito, né? Aonde que dois não quer, um não briga. Ou é do outro jeito? Peraí que o meu guia está me corrigindo aqui. Aonde um não quer, dois não briga. É isso, ele me explicou aqui agora. Ai que bom, né? Que o guia da gente está sempre perto. Então é assim, quando um não quer, o dois não briga. Se o outro cultiva uma energia negativa, aquilo se solidifica somente quando encontra um ponto de conexão com alguma negatividade que para com aquela pessoa você esteja cultivando. Outro dia um moço lá já está no outro país, né, que conheceu meu neto pelo diálogo com os espíritos. Por toda lei, queria fazer o meu neto se convencer que o meu neto se comportava de maneira superior a ele. Que o meu neto não gostava dele. E que o meu neto está trabalhando com espírito ruim. E que tem que se libertar disso. E o meu neto trabalha, estuda, se esforça. E não tem tristeza. Não tem ódio nem rancor de ninguém. E nem tem mágoa guardada. Agora você me diga. Você acha que ele convenceu o meu neto de que essa era a sua verdadeira realidade? Não. Por quê? Porque não importa quanto alguém escreve embaixo da sua foto o que eles entendem que você é. Porque a realidade emana daquilo que você construiu com cada primavera. É isso que estabelece conexão entre as partes. Como não houve conexão nessa frequência vibratória com essa pessoa em questão, deixou de existir a comunicação. Entendeu? Nessa frequência vibratória, pelo menos. O meu neto continua como sempre foi. Não acho que sou superior a ninguém, diz ele. E se alguém quer ver isso em mim, tem o direito. Eu nunca que vou concordar com isso. Nem vou agir de maneira tal. Ah, mas a hora que você fala as coisas desse jeito, aí mesmo já farta humildade. Se farta humildade onde existiu intenção de não ser humilde, é quem assim agiu que fez uma plantação indevida. Você não tem nada que ir lá e reclamar, porque a pessoa já é o próprio peso, vai destilar o próprio veneno e não vai ter uma vida feliz. Vai estar sempre carregando peso. E se você não é assim, deixa os outros falar. E se você é assim, vai se corrigir. Mas o conselho que chega no seu coração deve ser sempre aquele de Jesus Cristo. Busque amar sempre a si mesmo e aos outros. E fazer isso é deixar a pessoa ser o que ela quer ser na hora que ela quer ser. Ah, mas isso faz mal para o mundo, a avó já explicou. O que faz mal para o mundo é as pessoas que não conseguem ler o cartaz do bom exemplo que você está dando, que tem muitos dando. E não consegue ler porque falta luz. Então não adianta, você corrige um puxando a orelha dele, brigando com ele, falando para ele um monte de coisa que é tudo, como que dizer, né?
originado na sua percepção e interpretação da realidade, que muitas das vezes você está enganada e a pessoa nem tá, nem foi, nem fez. Quanta gente diz, olha que eu sei que você foi lá, fez macumba contra mim, acabou com a minha vida. Se ela pode estar certa, né? Vamos falar dos dois casos. Digamos que ela está certa. O que ela tem que fazer? Se você não se encontra na frequência vibratória onde o mal te, como que dizer, né? Te vê. Se você não está numa frequência vibratória onde o mal te encontra, ele não vai, como que dizer, interagir com você. Então você não tem que brigar com quem você percebe que te mandou o mal. Mas contra aquilo que você cultiva, que estabelece ponto de atração, afinidade e, portanto, comunicação. Sai da faixa vibratória do mar que ele nem te enxerga, quanto mais alcançar você. Ai, vó, mas se fosse fácil, vai ser muito mais difícil, até impossível, se você for caçar encrenca com o outro. O outro fez uma maldade, você identificou? Você tem que ir lá lamber ele? Ou se ao contrário, usar aquilo como justificativa para guardar mágoa e responder com ódio? Existe isso dentro de você? Se existe, pode escrever aí. Não deveria. Não deveria existir no seu uma energia que leva você a responder, quem quer que seja, no mesmo nível de ódio, no mesmo nível de mágoa. Algum guardou mágoa. E às vezes foi justificada no sentido de que interpretou aquilo que você fez de uma forma como que você tivesse intenção de maltratar a outra pessoa. Mas se nunca existiu, a sua mão não está suja. Ai, vó, mas tem tanta gente que faz mal para tanta gente sem ter intenção. Viu? Olha, quando isso acontece, é provação do processo evolutivo que Deus dá. Se a pessoa A fez uma maldade para a pessoa B, sem ter qualquer tipo de intenção, nem carregar o mal com ela, nem nunca querer que o outro perca em qualquer instância, mas o mal chegou igual, na lei dos homens, essa pessoa pode pagar, né? Porque tem a responsabilidade de vigiar, né? Para que dela não surja o mal. Mas do lado espiritual, ela não está em dívida não, viu? Então quem é o grande cobrador, quem se arvora para cobrar dos outros, que não tem intenção de maldade, abandona essa roupagem que não te cabe. Somente nos compete perdoar. Essa é a diferença. É assim que o mundo melhora. Mas muita gente não quer fazer isso, porque odiar os outros, brigar com os outros, equivale um passaporte de um dia no parque de diversão. Como gosta, como tem gente que encontra gozo em desavença, em fofoca que prejudica, né? Em jogar lenha na fogueira, combustível, para o fogo aumentar. Tem, olha que tem, viu? É como que tem. Então não sejamos assim, viu? Identifiquemos na realidade à nossa volta, constantemente, oportunidades de aprendizado. São lições do processo evolutivo. Por isso cada dia é uma escola. E a avó começou dizendo que se você vai na escola sem predisposição de aprender, você sai de lá do mesmo jeito que entrou. Não importa
quantas lições ali tenham sido compartilhadas. Olha, que é profundo isso, né? Então, agora mesmo, olha a sua volta. Veja onde que você está. Tudo que acontece é neutro. É você que vai lá e dá uma cor para aquilo. Olha o que a pessoa fez, tem uma cor vermelha, amor. Olha o que a outra fez, tem uma cor vermelha, sangue, vermelha, ódio. Que vermelho você dá para cada situação? Determina o que existe dentro de você, reverberando dentro de você. Algum fala, mas você é burra. Como que você escuta isso? Algum fala, olha que você não faz ideia, viu? Como que eu sou burra? Mas muitas coisas todos somos, né? Resolveu ali. E a guerra foi entre você e você. Que percepção você decidiu fazer daquilo que você escutou? Se você respondeu assim, você não guardou mágoa. Deram a marreta na sua mão. Você não fez uso dela para quebrar ninguém. Nem agarrou ela, agradeceu o presente. Deixou ele na caixinha dele. Alguém fala, toma aqui um instrumento para fazer maldade para si próprio e para os outros. Você fala, muito obrigado. Bota ele ali, olha, e deixa ele na caixinha. Olha, eu não vou usar isso, porque não está dentro de mim. Então não importa quantas ferramentas durante a sua vida as pessoas te deem para você fazer mal para si mesma ou fazer mal para outros, não importa. Deixa eles fazer o que eles querem. Deixa eles trazerem para você as ferramentas que forem. Você vai olhar, não precisa nem ter medo de, será que eu vou acabar usando? Não vai usar, porque não está dentro de você fazer mal para ninguém. É dessa forma, antes de brigar com o outro, você vai entender. Está fazendo isso porque está achando certo fazer. Está achando certo fazer porque ainda tem ativado dentro de si a negatividade que está cultivando. Você cultiva uma cobra dentro de casa, ela vai crescendo, um dia ela abocanha você. Aí você tem que recomeçar, né? Desencarna e vai e recomeça. Um homem cuidava de uma cascavel, né? Olha, quem é que vai cuidar de uma cascavel dentro de casa? Um dia ela ficou irritada, ele segurou assim de um jeito. Ela virou o pescoço, parece que fez malabarismo. Ele pegou assim a mão dele entre o dedo polegar e o dedo indicador, né? Nessa voltinha que tem na mão. Sentou dentro aí de uma forma. Esse homem começou a ficar roxo. Estava tudo firmando, você acredita? Começou a ficar roxo. Olha que conseguiu, por Deus, viu? Chegar no hospital e ser tratado. Porque era conhecido, né? E morava perto. Se não tinha morrido. E a cascavel, no exemplo que a avó está dando, é o gozo por participar de energias aonde a desavença prevalece. Você dizer, dou um boi para não entrar numa discussão, numa briga, numa desavença, mas dou uma boiada para não sair dela depois. Não olha, não mexa comigo que eu tô quieta. Quanta gente fala isso, né? E aí está cultivando uma jararaca dentro do coração. Ela vai crescer e vai morder você. Vai morder você. Por quê? Porque uma hora vão falar uma coisa e você vai falar, cansei. Cansei de escutar você, que nem o bicho, né? É um bicho selvagem, uma hora ele cansa.
Então não cultive o bicho selvagem dentro de você. Que você não é isso. Você, de verdade, é um anjo de luz. Uma anja de luz. É isso que você é. Cultive isso. E cada dia mais, você vai encontrar força para rebater tudo que chega com amor. Porque tudo que chega é ferramenta para você, quando vem do negativo, marretar a própria cabeça ou marretar a cabeça dos outros. E dessa forma, deixar de permanecer na paz que Jesus nos deixou, na paz que Jesus nos comendou. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os vossos pecados, que nem diz o padre, né? Mas a fé que anima a vossa igreja. E a igreja é o corpo da gente, né? E a fé que anima quer dizer colocar em movimento as forças do bem. Anima vem de ânima, e ânima é alma. A fé que anima a vossa igreja quer dizer um sistema de crença, de tranquilidade, porque sabe que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se aconteceu foi porque Ele quis. E se Ele quis, tinha uma lição ali pra gente. Pra gente se conhecer. Não adianta ficar contrariado. Pare, não faz sentido. E ficar contrariado é alguém trazer uma marreta, pedir para você dar essa marretada aqui no seu dedo, vai. Aí você fala, peraí, que eu vou dar no meu dedo, mas vou ficar com tanta raiva que depois eu vou dar no você. Daí o outro já dá um passo para trás assim, porque sabe que quando dá uma ferramenta de destruição, né, na mão do outro, na hora que ele rebentar consigo mesmo, não vai ficar contente, vai sair arrebentando tudo e vai arrebentar ele, ou a casa dele, ou as pessoas que ele ama. Teve inteligência nisso? Fazer o mal é acender o fósforo que vai levantar um fogaréu que pode se tornar incontrolável. Nunca subestime o mal e nem o quanto pode crescer a negatividade cultivada. Viu? Até a água, né? Quando é pouca, hidrata a gente. Quando é muita, afoga a gente. Viu? Só o amor, né? Que quanto mais cresce, mais abençoa. E isso a gente deve cultivar sem moderação. Né? O amor próprio, o amor ao próximo. Então, o que a avó está dizendo, né? Junto com você aqui hoje, aprendendo todos nós, né? Com aquilo que a avó ouve, escuta dos espíritos de luz. É isso. Você, cada dia, está em processo de autoconhecimento na escola da vida. E os dias que você não aproveitar, é bagagem que você não vai conquistar. Portanto, nessa hora, depois que você terminar de escutar a avó, você vai ser outra pessoa hoje. Pode ter certeza. Você vai pisar no chão diferente. Você vai olhar para as coisas, vão criar cor diferente, cores mais lindas. Não é porque vai ter cor mais linda, mas porque agora você tem maior habilidade de se conectar com o lindo em tudo. Uma vez que você está empoderado com esses lembretes da alma. Viu?
Então abrace essa oportunidade, deixe que ela te abrace. E recorde-se sempre, se dentro de você não tiver o mal, o de fora não vai achar lugar aonde se enganchar. Não vai achar. E nisso, livre, você vai ficar. E quem hoje não quer liberdade? Muita gente quer liberdade financeira, né? Achando que isso é sinônimo de paz de espírito. Nem ter dinheiro e nem não ter. Não garante paz de espírito para ninguém. Porque a solução é sempre você olhar para a situação e dizer: que lição está me chegando aqui agora? O que eu senti quando essa pessoa fez isso, ou disse isso? Eu senti compaixão? Eu senti empatia? Às vezes ela está com um espinho no pé. Às vezes ela está muito cansada, falando asneira. Mas isso não é ela. Às vezes ela fala um palavrão assim feioso, né? Só porque ela não tem outra forma, outra maneira de instrumentalizar o sentimento, nem de neutralizar ele. Não está conseguindo enxergar a quantidade de gente à sua volta que já passou por isso, já se encontrou com essa equação difícil e já resolveu ela. Você sabe que um dia eu estava na escolinha, né? Daí eu não sabia fazer uma continha. Daí eu cheguei para a professora, né? A dona Romira. Oi, dona Romira, olha essa continha aqui eu fiz assim, não consigo chegar na resolução dela. Ela disse: vem aqui, sente aqui que eu vou fazer com você. Quando ela disse isso, eu falei: olha, ela nem achou ruim que eu não consegui fazer, né? Que espírito mais bondoso é esse? Deu um bom exemplo, né? E porque ela ancorou luz no mundo, eu vi o bom exemplo dela. É assim que a gente deve abraçar as pessoas, viu? E aí ela pegou e disse: você tá vendo aqui? Pronto, faz assim, essa daqui faz assim. E daí terminou que ela resolveu. Ah, eu fiquei tão agradecida. Ela falou: eu resolvi essa pra você, agora você não tem mais questão para resolver, né? Ela disse: eu disse: é verdade. Então agora você resolve essa que eu fico olhando. Da hora que você encontrar dificuldade, você me diz por que você encontrou dificuldade. Daí eu vou mostrar para você qual variável você não está considerando e que é necessária para resolver a equação. E na vida é a mesma coisa. Penso eu hoje, né? Que recordo esse fato. Às vezes, para a gente resolver uma situação, falta um item. Que nem alguém que quer entrar numa casa, falta a chave, né? Falta a chave que abre a porta. E aí alguém já sabe qual é. Por exemplo, você quer fazer um bolo. Você fala: olha, mas esse bolo tá fartando água aqui. O que eu farta para esse bolo tudo? Não sei. Ai, não sei. Daí antes de você pegar e olhar o outro que resolveu, fez o bolo, resolveu a situação do dinheiro, resolveu a situação do relacionamento, resolveu a situação da paz de espírito, você fala: olha, como que você fez para resolver? Muita gente está toda hora mostrando como passou de fase, como se superou, como foi para além do lugar onde você está enroscada. Contra fulano, contra si própria, que não alcança dinheiro, que não alcança paz.
Só que deu exemplo, né? É bom exemplo. Só que você não enxerga porque falta luz. Aí você não pode reclamar que falta luz porque os outros não põem luz no mundo. Porque a luz que te falta é aquela que você não cultiva. Escreve isso. A luz que me falta é aquela que eu mesma não cultivo. E cultive essa luz. Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo. E você vai... mas como que eu faço isso? Tenha primeiro humildade de reconhecer que você não sabe tudo. E que se você não está conseguindo avançar em qualquer âmbito da sua vida, é porque falta instrumento, falta conhecimento. Algum quer cuidar de um paciente e ele sabe dar 3 passos. E o 4º passo ele não sabe, mas ele sabe o 5º e o 6º. Mas o 4º passo, ou ele esqueceu ou ele não sabe. E agora você imagina ele querer cuidar do paciente igual. Falta o 4º passo, alguma coisa vai dar errado aí, pode ter certeza. Aí como que faz para resolver isso? Tem humildade de reconhecer que não sabe. E aí se abre para aprender. Como que eu saio da situação onde eu não quero permanecer? Eu tenho que querer. Primeiro reconhecer que está numa situação que não quer permanecer. Depois tem que não querer permanecer. Estacionário, achando que tá bom. Porque isso é falta de educação também, viu? E tá bom do jeito que tá. Se pode estar melhor, trabalhe. Trabalhe e tenha paciência para que a plantinha, para que a semente vire plantinha. E que a plantinha dê flor, e depois que dá flor, sempre dá fruto. Se tem fruto para dar, né? Também saiba que semente você planta, porque algum planta uma semente de uma árvore que não dá fruto, que é abacate. Não sai abacate de árvore que não dá fruto, meu Deus. E também veja que se você planta uma palmeira, dali vai sair coco, não vai sair banana. É um pouco infantilidade, né? A gente planta uma coisa e espera colher outra. Sempre desse jeito. Tenha consciência, paciência, humildade, mas também maturidade. Escolhendo bem aquilo que você planta, você não vai ficar frustrada na hora da colheita. Aquele que sabe o que planta e escolhe bem, nunca se depara com colheita de frustração. É desse jeito, viu? Leve isso com você no seu coração, orando e vigiando, sabendo que você está na escola, você vai ter predisposição de aprender a cada dia. E vai saber que tudo aquilo que todo mundo traz, todo mundo mesmo, é lição. Para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Se Deus manifesta uma enchente, e aí tem um monte de dificuldade pela qual você tem que passar, pode ter certeza. É lição. Mas eu não mereço. Esquece isso. Sentar e chorar não vai melhorar a situação. Mas eu estou triste. Para de ficar triste. Mas como é que faz? Do mesmo jeito que você ficou triste. Mas eu tenho justificativa para ficar triste. Olha a enchente que levou e arrebentou tudo. E você não tem justificativa para ficar boa? Mais do que antes, agora você tem coisa para resolver. Não vai morrer, né? Não vai deixar o corpo morrer, porque você tem responsabilidade. Você tendo saúde, o resto você consegue de novo. Mas o que veio buscar na terra, que tem mais valor que qualquer móvel que estraga, ou que o ladrão rouba, ou que a traça corrói, é a sua evolução espiritual. E é quando o pior acontece, que é o melhor momento de você dar testemunho de que tem a estrutura para receber um montão de luz. Viu? Que nem essas ovelhinhas de luz que você pode receber. Porque agora você tem o terreno e a cerquinha levantada. Ela vai ficar dentro de você. Não vai fugir. Viu? Essa é a luz verdadeira. A riqueza que o Espírito vem buscar.
no mundo, ovelhinhas de luz, com a qual sonhar prosperidade espiritual. Viu? Com certeza. Ai, quantas imagens lindas os espíritos de luz vêm presentear a gente, né? Nesse dia tão maravilhoso, no qual recebemos mais estas lições por meio dos lembretes da arma da Vó Vicentina, que sou eu. Você não conhecia eu, né? Prazer. Tenho 77 anos, sou católica, apostólica, romana, mas eu ouço e vejo os espíritos, aprendo muito com eles, né? E passo adiante, né? Tudo que é bom a gente deve compartilhar. Porque assim, compartilhando estrelinha, todos aqueles que se abrem a elas vão brilhar. Tarde ou cedo vão brilhar. Viu? Vá juntando estrelinha no seu coração. E você vai ver que quão brilhante terá sido essa sua decisão. Viu? Gostei. Ai, como eu gostei, né? Desse encontro de hoje. Maravilhoso, iluminado. Que abraço gostoso, né? Que a avó deu nos vocês, energeticamente, que vocês deram de volta na avó. Né? E todos nós, a partir de hoje, olha, você vai ver. Você vai olhar para uma flor a partir de agora, você vai ver a profundidade da flor. Porque agora você já está se conectando mais com o amor, sendo você mesma o amor. E tudo que é obra de Deus é amor. Viu? Cada cor é amor. Cada ser vivo é amor. Algum não sabe, né? E é mensageiro de provação, mensageiro de lição, né? Que nem o carteiro. O carteiro chega na sua casa, trouxe essa carta. Você briga com o carteiro? Não, hein? Se a carta traz notícia ruim, que ela está querendo que você mostre a si mesma que já conquistou a si mesma pro bem e para a paz. Então o carteiro de lições para nossa evolução espiritual são as pessoas que também, da sua maneira, estão procurando luz para efetivar o autoconhecimento. Nunca se odeia um carteiro. Somente se agradece. Obrigado pela carta que você trouxe. Porque essa lição me auxilia ao autoconhecimento. E todo mundo é um tipo de carteiro. Algum tem uma carta boa, né? Ai, que felicidade encontrar com gente que cultiva, né? O respeito, né? A ordem, ao progresso, que ama sempre e que trabalha constantemente na reforma íntima. É uma carta linda, né? Que tem cheiro de rosa, que até parece que veio da parte de Jesus, né? Que tanta gente que dá até exemplo pra gente no dia Mariquinha, né? Não tinha o que comer e tava lá assim, vai, agradeço você de você ter trazido essa cesta básica pra mim, que tão assim, né, esquecida que nós somos depois de velho, né, que você foi, comprou as coisinhas além da cesta básica, tudo que eu trouxe aqui pra gente, que ser de luz que vocês são, tudo, na humildade dela, né? Soube reconhecer a ajuda que recebeu. E ali comeu muito mais do que qualquer coisa que alguém pode levar para ela. Porque o alimento real é aquele que ilumina a alma, né? No reconhecimento de ter sido amada, amando de volta. Ai, na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para interpretar com sobriedade cada santa e bendita oportunidade de receber da vida a lição que nos chegou, transformando assim nossa alma ao recolher as estrelinhas do conhecimento em espírito de luz, brilhando à medida que ancoramos as riquezas do alto, né? E sabendo que com luz no mundo, quando a gente levantar o cartaz do bom exemplo, quem precisa vai conseguir ler e vai modificar as suas condutas, né? Ai, que momento mais especial de estar encarnado, né? Mantenhamos-nos assim, né? Conscientes do nosso papel e da importância de abraçar cada lição à medida que nos mantenhamos na bolha da nossa humildade, né? Trabalhando sempre e reconhecendo nossas limitações, esperando sempre dos outros pouco e nada, no sentido de que a paz de espírito não está fora, mas está dentro. E quanto ao zap, fala o que você quiser. Mas aquele que age com sobriedade não esconde se viu, se visualizou, se não visualizou. E aí vai educando as pessoas a serem mais responsáveis por como decidem se sentir. Não se sinta mal com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não vale a pena. Você tem muito mais valor e merece coisa melhor. Então não dependa do que fazem os outros ou deixam de fazer. Você está bem. Fique bem e ponto. Também não guarde mágoa, porque muita gente faz isso, né? Ah, você não me respondeu, então eu guardo mágoa. E uma hora que quer falar, não fala. A pessoa mesmo se bloqueia. Queria falar, mas como o outro não falou, não fala mais com ela. É um pouco soberbia, né? Você achar que tem coisa boa que o outro precisa. O outro não precisa de você. Então, se você guarda o que é bom, quem deteriora não é o outro, é você. Porque o coração é uma fábrica de amor, que não deve enferrujar-se. E que a água parada só se transforma em doença. Viu? Nunca represe o amor, justificando que é porque o outro. Não, o outro não amou, quem perdeu foi ele. Ame você. Mas ele deveria. Se ele deveria. E tem bom exemplo, e você é o bom exemplo, é porque ele não está enxergando. Então coloque a luz no mundo. E no mundo, você coloca a luz amando. Sempre amando. Não tem outro jeito, minha neta. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó, viu? Você aí um pouquinho também. Ai, que bênção tudo isso, né? Na graça de Deus. Então vá. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu
volto. Você vai ver como que passa rápido, né? A semana, assim, um pouquinho também. Graças a Deus.